foi sancionada hoje uma lei que altera o Código Civil e risco de violência doméstica passa a ser impeditivo para a guarda compartilhada dos filhos. Pela nova legislação, antes de decidir pela guarda compartilhada, o juiz deve consultar o Ministério Público e as partes sobre situações de violência envolvendo o casal e os filhos. Se algum caso for relatado, o juiz deve fixar um prazo de 5 dias para que a pessoa apresente provas. Estudos realizados pelo Núcleo Ciência pela Infância, divulgados neste ano, mostram que o ambiente familiar é onde este tipo de crime mais ocorre. De acordo com o estudo, no primeiro semestre de 2021, o Disque-100 computou 50.098 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, das quais 81% ocorreram no ambiente familiar. Então, a gente vai entender melhor, né, a respeito dessa lei e o que essa lei prevê, e também pensão para os filhos vítimas de feminicídio, que também entrou em vigor hoje. Bora bater um papo sobre esse assunto? Vem cá participar com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo Camila Dias. Doutora Camila, muito obrigada pela sua participação. Ela é advogada. Letícia Santana, psicóloga, muito obrigada também pela sua presença. E a gente está aqui também com a Priscila, que vai contar a história dela já pra gente. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Mas antes da gente entender como que essa lei vai funcionar na prática, Camila, primeiro explica para o pessoal de casa, explica para a gente a respeito da guarda compartilhada, porque muita gente confunde, né, esse conceito. Boa tarde, Roberta. É importante trazer, né, essa informação, porque a guarda compartilhada não necessariamente que a gente fala, eu não vou te dar a guarda vai ser minha, vai ser sua. O compartilhamento da guarda não é onde a criança mora. Se mora com o pai, se mora com a mãe, metade com um, metade com o outro. O compartilhamento da guarda, que está previsto lá no Código, e agora que foi feita essa alteração, diz respeito às tomadas de decisões importantes para a criança. Então, o que vem a ser o compartilhamento? Quando os genitores decidem acerca das principais questões que envolvem os filhos. Sobre saúde, vida social, escola, tudo juntos. Porque há um compartilhamento. Independente de eles estarem como um casal, eles tiveram ali uma criança, um adolescente que estão envolvidos para o resto da vida. Então, colocou-se essa regra, o legislador fez na época, tentando abranger e colocar essa criança inserida numa boa relação, né? Onde pai, mãe, enfim, consigam definir as questões. E aí, esse é o compartilhamento. Aí, então, a gente pode ter uma guarda compartilhada e essa criança residir com a mãe, por exemplo. Ela mora comigo, mas eu tenho uma guarda compartilhada com o pai dos meus filhos. A gente decide junto sobre as questões e ela tem a convivência com o pai. Por exemplo, vou trocar meu filho de escola. Então, na guarda compartilhada, eu vou acionar o pai, vou ver se o pai concorda. Isso, ele vai dar sugestão, né? Ah, a criança tá... Vamos trocar de médico. Ela vai fazer uma viagem, o que você acha? Tudo os dois juntos. O que seria, por óbvio, não precisaríamos de uma lei para estar ensinando os pais a agirem dessa forma. Mas a gente sabe que não é assim que acontece na prática. Então, tem uma série de questões aí que são abordadas, né? Muitas críticas a esse padrão de guarda, porque às vezes ela está ali no papel, mas na realidade não é assim que é feita, né? Na realidade, a mãe não consegue falar com o pai, ou o pai cobra essa presença, né, na vida do filho e a mãe bloqueia. Então, assim, é difícil. E aí agora veio essa alteração importante. E essa alteração, então, quer dizer que em caso de violência doméstica... Isso. Não terá, então, guarda compartilhada. Isso, aí mudaria para outra modalidade da guarda, que é uma exceção, que é a guarda unilateral. Por quê? Já tem uns anos que esse projeto de lei, essa intenção toda está acontecendo por trás, né? No legislativo e tudo mais. A gente fica pensando, como que deve ser difícil, dentro de um contexto de violência, né, doméstica, haver esse contato entre os genitores. Então, como que eu vou falar com o pai do meu filho o que eu estou pensando a respeito da escola que não está legal de mudar, se ele me ameaça, se ele me agride, se toda oportunidade que ele tem de troca de conversa ele me xinga. Então, como é que eu vou ter essa regra na minha casa? Isso não se aplica. Aí vem agora essa possibilidade, que já foi, né, sancionada, vai passar a valer, em que, nesses casos de violência comprovada, né, e isso for levado ao judiciário, né, porque se também a gente não
não levar isso adiante, a gente não vai saber, né? Se eu só falar que eu estou sofrendo a violência sem nenhum meio de prova, eu posso estar atrapalhando e até produzindo uma falsa denúncia, que é outro crime. Então, lá naquele contexto, na audiência, né, como foi feita a alteração, vai ser feita uma audiência de conciliação, ali o juiz vai perguntar para o Ministério Público, que é quem responde pela criança, e também para as partes, se há alguma situação de violência envolvendo a família. E aí eles vão dizer que sim ou que não. Falando que não, o juiz decide, muito provavelmente, pela compartilhada. Se alguma das partes falar, não, teve sim, tem uma situação de violência, ele vai abrir um prazo de 5 dias, e nesses 5 dias tem que juntar as provas, porque aí sim o juiz vai ver se naquela família, porque é caso a caso, né, Roberto? Se naquela família, naquele contexto, vai ser melhor aplicada a guarda unilateral. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente o que pode servir como prova. Mas quando você narrou aí a situação da mulher ter que ter contato com o pai, né? Ou então a situação também contrária, né? No caso aqui da Priscila, tinha contato com o pai do filho e sofria ameaças, né? Justamente porque na guarda compartilhada precisa ter nessa comunicação. E você passava por isso, sofria ameaças, não é isso, Priscila? Boa tarde, bem-vinda. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, muito obrigada. Sim, Roberta. Conta pra gente o que acontecia, quanto tempo de relacionamento e como é que era essa relação no início da separação, pós-separação? Então, foram um total de 10 anos de relacionamento, né? Então, no início foi muito complicado, porque ele não aceitava a separação. Então, foram 3 anos consecutivos de muitas ameaças. E minha vida, assim, virou uma perturbação, porque eu não vivia. Eu vegetava nesses 3 anos de início, né? Então, não tive paz. Nessas ameaças, até mesmo na hora de manter esse contato com o seu ex, por ser o pai do seu filho, era nesse momento que a ameaça vinha? Sim. No início das trocas de mensagem, qualquer coisa que iria falar sobre a criança, sempre havia ameaça. Então, a gente nunca conseguiu conversar por mensagem. Isso te deixava com medo, com receio? Como é que você ficava diante dessas mensagens? Então, com muito medo, com receio, eu tinha que sair acompanhada de casa para trabalhar. Quando eu chegava, alguém tinha que me buscar no ponto de ônibus. Foi muito complicado para mim no início. E o seu filho teve contato com o pai no início? Sim, teve. Como é que você fazia, então, para dar um jeito nessa logística, né, de conciliar a entrega do seu filho com o pai, sendo que você era ameaçada? Sim, eu saía da serra, levava ele até Cariacica, deixava na minha tia e ele buscava meu filho lá, do mesmo jeito, para entregar. Ele deixava meu filho na minha tia e eu buscava ele lá para trazer ele para casa. E como é que ficava a cabecinha do seu filho, né, o pensamento dele, uma criança? Sim, então ele sempre chorava no início, ficava com muito medo. Até hoje ele lembra das cenas, não esquece, né? Ele presenciou as cenas de agressões, de violência que você sofria? Todas as vezes. Letícia, muita gente pensa assim, mas fulano, beltrano, ciclano, embora não fosse um bom marido, mas ele era um bom pai, ele é um bom pai. Existe isso? Dá para diferenciar esse conceito? Boa tarde, né, a todas. Uma resposta difícil, porque né, a gente não queria no sim ou no não. Mas a gente tem que partir do pressuposto, Roberta, que um homem que agride uma mulher não é um bom homem, não é um bom indivíduo. E não sendo um bom indivíduo, possivelmente no momento em que ele está vivendo, possivelmente não vai ser um bom pai. Porque a gente está falando de uma violência, de alguém que viola ali a integridade física, moral, psicológica da outra pessoa, o que quer que seja. Então, eu penso que a lei ela vem também para proteger essa criança, que antes mesmo dessa separação, também junto com toda a família, já está vivendo uma violência psicológica e muitas vezes até física. Porque muitas vezes esse agressor que agride a mãe fisicamente também agride o filho. E as razões pelas quais ele agride são múltiplas, né? Pode ser uso do álcool, algum problema psiquiátrico, algum transtorno de personalidade, enfim, ou então uma índole também impulsiva e ruim. Esse não é o caso aqui. Mas, provavelmente, no momento em que esse homem está vivendo esse contexto de agressão, que ele é essa pessoa agressiva, ele não tem condições de estar junto com uma criança que está num processo de desenvolvimento, né? Ele não tem condição nem de estar dentro de uma sociedade.
quanto mais cuidando da criança. Mas isso não impede que passe o tempo, que ele mude a sua conduta, que ele se arrependa, né? E tantas variáveis que não estão no nosso controle. Mas penso eu que essa lei também vem para proteger essa criança e essa família que já está nesse contexto de tanta vulnerabilidade, né? E de que forma que esse marido violento, também impacta na vida do filho, na vida da criança? Se a gente parar para pensar que a família é um ambiente que precisa ser seguro, precisa passar segurança para a criança, para que ela se desenvolva da melhor forma possível, um ambiente onde a agressão impera é um ambiente de muita insegurança e instabilidade. Então, uma criança não precisa de um pai e uma mãe dentro de casa necessariamente, ou genitores dentro de casa. Uma criança precisa de um ambiente tranquilo e seguro. Ela precisa entender que o mundo lá fora está caindo aos pedaços, mas quando ela entra dentro de casa, ela está protegida. Essa é a condição sine qua non para que você tenha um desenvolvimento emocional saudável. Se isso não está acontecendo dentro de casa, independente se tem pai, mãe, um pai, dois pais, não importa. Se isso não está acontecendo dentro de casa, alguma coisa precisa acontecer, né, ou a saída de um dos dois, para que essa paz, essa tranquilidade, essa segurança volte a reinar dentro de casa. Camila, você já deixou, né, a deixa aqui que o juiz vai dar um prazo de até 5 dias para trazer, para que a pessoa, seja o homem ou a mulher, comprove que era vítima de violência doméstica, né? O que pode servir? Quais são essas provas? Boletim de ocorrência, testemunhas, pode estar requerendo também um estudo psicossocial, porque aí nesse estudo as crianças vão ser ouvidas e os adolescentes, e ali, né, os profissionais envolvidos vão estar auferindo essas informações vindas de quem sofreu durante esse crime, né, ocorrido. Mas, assim, basicamente, as denúncias são importantes. Mais uma vez, é o que a gente chega e volta aqui, né, Roberta? Ainda mais esse mês de Outubro Rosa, falando sobre violência contra a mulher. É importante denunciar, ainda que não continue, ainda que você permaneça no relacionamento, mas tenha isso resguardado para caso uma hora precise. Então, esses 5 dias vai oferir essas informações, prints, né, áudios, alguma gravação que tenha sido feita, né, que demonstre essa ameaça, coação. No caso da Priscila, que ela recebia mensagens também. A Priscila disse também que tinha as denúncias, né, tudo isso. Familiares acompanharam essas agressões, então, assim, ela seria hoje, vamos supor que hoje o caso dela fosse, né, ela estivesse precisando entrar com essa ação para estar requerendo a guarda unilateral, né, o juiz iria juntar essas provas e ela teria, muito provavelmente, essa guarda deferida. Na época você chegou, Priscila, a registrar boletim de ocorrência? Tinha medida protetiva contra ele? Sim, registrei vários boletins de ocorrência. Vários. Sim. E a medida protetiva também? Também. E ele tinha ciência dessa medida e ainda assim mandava essas mensagens? Mandava, ia no bairro onde eu morava, tarde da noite, ficava me vigiando. Vai lembrar que isso é um crime, né, Camila? Isso. E é interessante o caso da Priscila, porque eu estava conversando com ela aqui antes do programa começar, ela não se lembra, mas muito provavelmente, mesmo com todo esse contexto que ela vivia de violência, a guarda lá na ação dela deveria estar compartilhada. Porque o juiz deferir uma guarda unilateral em casos de exceção, e ainda assim quando a parte demonstrava interesse. Como ela não lembra, muito provavelmente não pediram. Hoje, essa ação seria diferente. Hoje, ao ser ouvida, a Priscila poderia falar, não, eu vivi um contexto de violência doméstica. Aí, como prova, ela juntaria as provas, pronto. Ela não precisaria mais ter esse contato necessário com ele, né, que a compartilhada busca. E, de fato, é o que ela exerce hoje, porque ela já disse que não tem mais contato, né? O pai está ausente. Então, a Priscila já exerce uma guarda unilateral. Inclusive, é importante você estar, mudando, Priscila, judicialmente, porque se precisar de alguma coisa, ele ainda pode dizer que ela alienou, ao não informar ele as questões importantes dos filhos. Perfeito. Vamos deixar isso bem esclarecido, porque senão daqui a pouco qualquer pessoa pode usar isso a favor dela, né? Exatamente. Esse é um grande problema, né? E a gente vai ficar com essa lacuna, porque as mulheres, vou colocar aqui em maioria, tá? Acontece também para os homens, mas é exceção. As mulheres se sentem muitas vezes presas nessa modalidade de guarda, porque elas ficam na obrigação de estar entregando informações, tentando compartilhar informações com pais que não fazem questão e que só aparecem
para poder cobrar. Ah, não deveria ter mudado, então eu vou tomar uma medida, já que ela mudou de escola, mas ela precisava. É ela quem está todo dia com a criança, como é que ela vai fazer se o homem some, se não se importa, né? Então, com essa modificação, né, para o lado positivo, isso daí vai ajudar as mulheres que vivem nesse contexto. E também tomar muito cuidado, Roberta, com uma crítica que é feita, porque as falsas denúncias que podem vir a chegar no judiciário de que as mulheres estão inseridas nesse contexto de violência, quando elas não estão, para tentar utilizar disso, né, de uma forma como escudo, né, colocar a criança na frente dos problemas emocionais que elas têm, pode gerar um crime contra elas. Então, assim, vamos estar levando a sério, né, essa lei veio para poder melhorar, né, essas mulheres que sofrem com isso, os homens também, mas assim, em regra, né, a maioria são mulheres, e assim, uma apoiando a outra nesse sentido, evitar de levar para o judiciário demandas desnecessárias, porque nisso tudo quem sai mais ferido são as crianças, os adolescentes envolvidos, e é para preservar a eles, porque esse contexto de violência muitas vezes não chega até eles porque de alguma forma a mãe consegue preservar, né, depois de um tempo. Mas a maioria não, já estão com seus traumas ali, né, tendo que lidar com tudo isso. Priscila, você relatou para mim no início aqui, antes da gente até mesmo entrar no ar, que hoje o seu filho não tem contato com o pai, né? Nunca mais o pai procurou pelo filho e assim seguiu. Se essa decisão da justiça hoje, nessa mudança na lei, acontecesse lá atrás, naquele início, naqueles 3 primeiros meses em que você se separou, se divorciou, você acredita que isso te traria um pouco mais de tranquilidade por conta, né, de você ter que estar sempre em contato com o pai, nessa comunicação com o pai, justamente, né, poxa, é pai do seu filho, eu preciso então, né, de alguma forma entrar em contato com ele. Isso te traria um pouco mais de tranquilidade? Sim, porque eu evitaria todo o transtorno que eu passei, receio, medo, né? Eu ia evitar tudo isso. Então, eu ia ter certeza que eu poderia seguir em frente à minha vida, sem olhar para trás e me preocupar. Te pouparia desse Sim, sentimento? Muito. E, Camila, você disse que em algum momento, quando a gente perguntou das provas, né, a criança ou adolescente possa também ser ouvido. Qual é o peso da vontade dos filhos para a decisão do juiz? Criança e adolescente não decide, né? Eles não têm o poder de decisão, mas eles têm a opinião, eles têm a vontade deles ali. Então, são profissionais que vão estar escutando a criança, tendo essa escuta, né, importante, para além do que o pai e a mãe estão falando do que está acontecendo. Então, vão colocar a criança ali, né, o assistente social e o psicólogo, para saber como é que ela está inserida nisso tudo. Se está sendo realmente atingida da forma como a mãe está dizendo. Será que vai ter problema para essa criança? Está tendo essa convivência mais ampla com o pai, ainda que ele tenha agredido a mãe, ainda que a criança tenha presenciado? Porque a gente não sabe, na cabecinha de cada criança funciona de outra forma, né? Então, a gente acha que ela está ali sem querer contato, sem conseguir estar perto, e às vezes ela já ressignificou aquilo. Ela está conseguindo olhar para o pai só como pai, não como agressor. E, em contrapartida, tem outros que não querem esse contato, que têm muito medo, que têm temor e são obrigados a conviver. Então, aí, quando o estudo psicossocial é feito, que vem o relatório, onde, né, os profissionais da saúde mental e tudo vêm e corroboram isso, olha, a criança está apta, né? Não vemos, né, elementos que estejam atrapalhando esse convívio, aí é uma forma do juiz entender até onde vai esse distanciamento ou não. E a gente falou também sobre isso, que essa questão de estar mudando a guarda da compartilhada para unilateral não vai impedir com que os filhos tenham contato com seus pais. Né? É uma questão de compartilhamento entre os genitores, e não criança com pai, criança com mãe. Tá certo, gente. Até recebi alguns comentários aqui, mas o nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a participação de vocês aqui no programa. Priscila, obrigada pela sua presença, viu? Doutora Camila também. Letícia também, obrigada, viu?